Deixa a avó se acomodar aqui, né, meu filho? Espera um pouquinho, deixa a avó se acomodar. Para nós fazer um conversador. Eita, nós, deixa só a avó se acomodar aqui. Para nós fazer o conversador. Peraí, meu filho, peraí. O espírito não é velho, vocês estão entendendo? O espírito, ele desce na terra, na simbologia de um velho, para que vocês possam entender que o envelhecer, além de trazer a diminuição da vida, traz sabedoria, através da experiência. Por isso que quando a avó desce no corpo dessa menina, no corpo espiritual, na alma dessa menina, a avó vem representada numa veinha. Né? Porque assim, até descer aqui, até entrar no corpo, até equilibrar a mente da menina, emocional da menina, então vem, né? Vem mais pesado, mas aí vai fluindo, né, meu filho? Deixa eu acender o pito, para a avó sardar vocês, fazer o conversador com vocês, tudo bonitinho, né, meu filho? Que nem Pai José dizia, tudo bonitinho. Vocês estão bonitinhos, meu filho? Como é que vocês estão, meus filhos? Vocês estão bonitinhos? É isso que a avó quer saber. Nessa corrente agora, desse momento atual na Terra, onde se tem milhões e milhões e milhões de planetas que vocês desconhecem, milhões de seres que vocês desconhecem, milhões de planetas que vocês não têm nem ideia que existe. Mas dentro dessa limitação, vamos vibrar agora para todo o planeta. Então, o que a avó quer? Que vocês fechem o olhinho de vocês. Feche um pouquinho o olhinho de vocês. Vamos respirar. Vamos sentir o pulsar da vida, né? Vamos respirando, acalmando o pensamento, para não trazer os porquês, né? Para deixar dos mimimi. Vamos respirando, meus filhos, nessa contemplação da vida que vocês têm. E nesse momento, eu peço humildemente todas as forças espirituais que estão assentadas ao redor de vocês, desse triângulo perfeito. Peço humildemente ao Pai e à Mãe Maior, ao Pai e à Mãe Celestial, e todas as forças da natureza, que adentrem na vibração dos 7 corpos espirituais que vocês têm consciência. Eu peço humildemente ao meu Pai Sagrado Xangô, que adentre em cada lar, que cada canto, que cada cômodo seja abençoado pela luz sagrada de Oxalá. E que nesse momento, todos os canais auditivos, visuais, perceptivos, imperceptivos que vocês têm, possam adentrar nesse conhecimento que a avó vai trazer aqui nesse momento no plano Terra. Agradeço, meus filhos, humildemente, todas as forças espirituais que contemplam vocês e que vocês não têm consciência. Agradeço humildemente todos os pretos e pretas velhas, todas as mães e pais velhos que estão nessa corrente de fé, através do Principado da Luz. E peço nesse momento, humildemente, a proteção dos vossos guardiões valorosos, que firmam a corrente sagrada da lei, firmando em cima, embaixo, à direita e à esquerda e por todos os lados a proteção desse trabalho. Nessa corrente de fé,
a avó pede humildemente que vocês lentamente vão abrindo os olhinhos de vocês. Que assim seja, meus filhos. Assim se concretiza, né, meus filhos? E como é que vocês estão, meus menininhos e minhas menininhas? É que nem a avó, quando falava, quando ia contar as histórias para as criancinhas brancas, a avó chegava para eles e falava assim, como é que vocês estão, menininhos e menininhas? Como é que vocês estão? Como é que passaram o dia? Como vocês acordaram, hein? Como é que foi a semana, né? Porque a avó deu para vocês, né? Uma lição para vocês ser mais positivo, mas sabiamente, uma moça, não sei agora, não me lembro, é tanta gente, né, que a avó não vai lembrar do nome dela, falou assim, olha, avó, é difícil, mas eu vou tentar ser positiva, não é? Não foi assim que ela falou? Então, só de vocês tentar, já foi bom. Mas o melhor de tudo isso, vocês ficaram perceptivos ao negativo. Vocês perceberam isso? Vocês ficaram perceptivos ao negativo. Porque vocês vão levando a vida, e vocês não percebem. Vocês percebem só quando tem as coisas boas que vocês querem. Mas vocês não percebem o negativo. Então, essa semana, todo mundo ficou perceptivo, né? Olha, nossa, tá difícil. Nossa, eu não consigo. Nossa, como é difícil entrar no positivo. Essa importância que se tem. Essa importância que se tem. Mas, antes de mais nada, vou falar dos agradecimentos. Agora, queria agradecer essas flores que a menina Patrícia, a menina Cristiane trouxe aqui para a avó. Não é? A avó queria agradecer. Muito obrigada. A energia das flores, não sei se vocês sabem, é uma energia muito poderosa. Então, se vocês querem alegrar um pouco a moradia de vocês, bota a flor, bota a flor. Vocês vão ver, vocês olham para a flor, vocês sentem aquela energia de alegria, não é? Bom, então vamos começar o aprendizado de hoje. Eu falei muito para vocês do pulsar da vida, não falei? Contei também que todos os mestres espirituais que desceram na Terra foram testados. Então, vocês precisam compreender o pulsar da vida, que está mesmo dentro dos processos e mesmo dentro das conquistas, está dentro dos dois polos, positivo e do negativo. Esse é o pulsar da vida. Se vocês imaginar a areia da praia, imagina a areia da praia sem ninguém. Só a areia da praia, só vocês e a areia da praia. Se vocês imagina um punhadinho de areia da praia. Pega um punhadinho assim, bem pequenininho na mão de vocês. Tem que imaginar aquele punhadinho. Esse punhadinho é o planeta Terra. Na imensidão do universo. Esse punhadinho de areia é o planeta Terra na imensidão da praia. Se o punhadinho de areia é o planeta Terra, imagina vocês dentro desse punhadinho de areia. Tá dando para entender? O planeta Terra, quer você queira ou quer você não queira, o planeta Terra vai continuar crescendo. Ah, bom, mas vai evoluir? Se vocês forem imaginar, evolui. Porque tudo que era ontem foi transformado no hoje. E se vocês for pensar que todos os livros, todos os conhecimentos, tudo aquilo que se fala da vida, que se fala de Deus, que se fala da espiritualidade, tudo aquilo que vocês já leram, que vocês já estudaram, tudo aquilo, ainda continua sendo transformado. Toda descoberta na Terra, todo aquele que descobriu algo na Terra, as coisas que vocês vivem, né? As coisas que vocês usam, toda descoberta foi melhorada. Tudo que vocês têm aí na casa de vocês, alguém descobriu, mas alguém transformou, melhorou, evoluiu.
Então, meu filho, o que a avó quer que vocês entendam? Que nada que vocês sabem hoje, amanhã vai ser transformado e vai evoluir. Ah, avó, mas o planeta Terra está do jeito que está. Mas sempre teve, meu filho. Sempre teve. Porque quando eu vivi na Terra, sempre teve essas atrocidades. E vai continuar tendo, como a avó já falou com vocês. Só que tudo está caminhando para a luz estar mais presente na vida do ser humano. A luz, não estou falando da religiosidade e também não estou falando da espiritualidade, porque o que vocês entendem de religiosidade e espiritualidade precisa ser transformado. Então, quando a avó fala de vivenciar o conhecimento, às vezes vocês pegam e falam assim, ai, vó, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. Não é assim que vocês chegam para a avó e falam? Esses dias mesmo. Porque quando vocês fazem as lições, a menina também tem que fazer. Então, a avó falou para vocês ficar mais no positivo. E a menina também teve que ficar mais no positivo. Só que num dado momento da semana, ela caiu muito a vibração. Porque ela chegou e falou assim, na meditação, ela chegou, vó, eu acho que eu não estou conseguindo entender a lição do positivo. Porque por mais que eu sei, por mais que eu procure, ainda eu não entendi o sentido da vida. Porque a vida é tudo que eu vejo e tudo que eu não quero entender. Aí eu disse para ela assim em meditação, karma, que nós estamos ainda no meio da semana. Você vai ter o sinal que você precisa. Karma que você vai ter o sinal. Aí ela terminou a meditação, dormiu. No dia seguinte ela levantou, acendeu a velhinha para a vovó. E aí estava limpando as coisas, porque ela tem 3 cachorrinhos. Limpou as porcariadas dos cachorrinhos. E foi lá fora. Era bem cedinho. Abriu assim a porta dela. Nisso, ela viu lá no fundo, e a vovó perto dela, e os amparadores também, para ela aprender a lição. Olha, presta atenção o que é vivenciar o conhecimento. Aí ela olhou assim lá para o final da rua, estava chegando aqueles andador grande que pega lixo. Como é que chama, menina? Caminhão de lixo. O caminhão de lixo, né? Aí o caminhão vinha vindo de lixo, uns 4 homens correndo, pegando os lixos, jogando para dentro do caminhão, e ela ficou olhando aquilo. Os cachorrinhos dela estavam presos, ela ficou olhando. E aí ela começou a perceber a dificuldade desses homens trabalhar. Por quê? Vocês não estão se importando, né? Porque lixo é lixo, né, meus filhos? Lixo é lixo, né? É que nem quando vocês vão no banheiro, vocês não estão se preocupando para onde vai a água suja. Porque não é seu, você já descarregou aquilo e pronto. Então, quando vocês jogam lixo, vocês não estão se preocupando para onde vai, quem que vai pegar. Vocês não estão se importando, é lixo. É lixo. Então, ela começou a perceber que em algumas moradias, o povo não se preocupava em arrumar o lixo para facilitar o trabalho daquele que trabalha carregando lixo. Aí ela começou a prestar atenção. Aí ele vinha correndo, pegava e jogava lá no caminhão e correndo, até que passou por ela. Quando passou por ela, ela sentiu uma energia de tristeza. Tanto que até ela se emocionou. Sabe aquela tristeza, meu filho, de perceber que a vida não é só o problema que você está encalhado? A vida não é só o problema que você está aí encalhado. Aí eles pegaram os lixos dela, aí ela disse bom dia. E um nem escutou, porque o que aconteceu? Eles estavam numa energia de preconceito, porque afinal de contas são aqueles que pegam o lixo e jogam lá para dentro do caminhão.
Aí, o de lá perto do caminhão respondeu, bom dia. Aí ela disse assim, bom trabalho, moçada do bem, que vocês tenham força até o final do dia. Todos, meus filhos, olharam para ela sorrindo, todos. Até o caminhão parou ali na esquina para ver o que estava acontecendo. Todos, com essa palavra positiva, que ela emanou para os homens que carregam o lixo, todos pararam e sorriram. Naquele momento, meu filho, ela se emocionou. Olha que para essa menina se emocionar. Lágrimas desceram na face dela. Aí o caminhão continuou e eles já foram tudo alegre, sorrindo, carregando os lixos da metade da rua para lá. Aí ela fechou o portão e aí ela conseguiu entender o sentido da vida. O vivenciar o conhecimento, meu filho, não está escrito nos livros, não. O vivenciar o conhecimento, meu filho, não está em nenhuma entidade. Nem se Jesus Cristo agora baixar na moradia de vocês. Porque o vivenciar o conhecimento precisa sentir, experimentar. Aí ela entrou para dentro da casa dela, acendeu outra velinha para a vovó e disse assim, vovó, a vida, nós precisamos se apegar a pequenas coisas da vida. No movimento que é a vida, isso ela falando para a velhinha e a vovó estava ali porque a vovó queria ensinar a lição para ela. Por mais que eu incorpore a vovó Maria Conga, acabou com seus 7 espadas, por mais que eu faça a escreveção para trazer os livros, para trazer o ensinamento para o povo, vovó, se eu não entender as pequenas coisas da vida, o que uma palavra faz para o outro, para aquele que está dentro do sistema e está distante ao mesmo tempo da vida. Se eu não perceber, vovó, isso, não vai adiantar. Eu nunca vou entender o que é a vida. Porque a menina mora numa moradia e tem a família dela. E ela está sempre sorrindo, sempre brincando. Mas ela precisa entender, como vocês têm que entender, que a vida precisa ser sentida, desfrutada. E vocês têm que olhar para as pequenas coisas que faz a vida movimentar. Porque quando vocês jogam lixo, vocês não estão nem se importando se aquele lá que carrega o lixo está com problema. Olha, vocês nem pensam no lixeiro, né, meus filhos? Vocês nem pensam no lixeiro. O que vocês querem é descartar o lixo. Que isso aqui não me serve. Isso aqui eu tenho que descartar. Já vai fazer um tempo, não sei quanto tempo que faz aqui na Terra, que a vovó e os pretos velhos, vocês acham que preto velho só fica assentado nos casuá, no centro, né, meu filho? No centro da Umbanda. Eu já falei que lá não tem divisão. Faz um tempinho aí que a vovó, junto com os pretos velhos, junto com os pais velhos, descemos num lugar onde um povo se alimenta do lixo que você descarta. Eles vão revirando lá os lixos para se alimentar. E aí a pergunta de um aprendiz, que nós levamos aprendiz também, para entender como é que está ficando o planeta de vocês. Aí nós levamos os aprendizes, um aprendiz falou, o outro preto velho, papai Tomé, pai Tomé, o que vai acontecer se essa terra não conseguir mais saturar o lixo que o próprio homem produz?
Aí Pai Tomé, com muita sabedoria, disse: o homem ele é muito inteligente, muito capacitado, ele vai inventar uma outra situação para estar trazendo limpeza para esse terreno que vai ficar saturado de lixo. E por que a avó está contando toda essa história para vocês? Porque a sua dificuldade, o seu problema, perante todo o planeta Terra, é lixo. É lixo, meu filho. É lixo. Porque se você não tem entendimento do que acontece ao seu redor, se você não tem essa capacidade de olhar a planta, a flor e ver que tem vida como você também tem, e que essa flor teve que passar por muito processo para abrir, para estar, meus filhos, enfeitando o seu lar, enfeitando a sua vida, o seu problema para o planeta Terra é lixo. Uma vez eu disse assim para a menina: se você desencarnar hoje, o seu trabalho vai se fechar. Mas a sua experiência, tudo que você passou e aprendeu, você vai levar. Você pode construir uma moradia do tamanho da cidade que você quiser. Você pode ter, dentro dessa moradia, tanto quanto dinheiro você puder conquistar. Mas você só vai levar para o plano de recuperação, para o plano de tratamento, meu filho, a sua experiência. E a sua experiência é única. Ela não está escrita num livro. Porque existe, sim, regras, conceitos, ensinamentos colocados nos livros ou dentro da religiosidade. Mas nada como a sua experiência, o seu vivenciar, você sentir o ensinamento da luz sobre você. Como a menina, ela abriu o portão, viu os homens passando, falou uma palavra positiva, todos olharam para ela e sorriram. Aquela emanação, aquela troca, meus filhos, de energia, a troca de energia não se paga. Não há dinheiro que compre isso. Não há definição. E quando a avó fala que o processo que você passa é o processo que você precisa trazer a lição para romper com esse processo, porque é seu, meu filho. A lição é sua. Você tem o pulsar da vida. A avó já não falou do pulsar da vida? A avó não disse para vocês que a importância que se tem na vida é um espaço de 80, 90 anos. Você vai passar, de um jeito ou de outro você vai passar. Mas aí, meus filhos, se você não entender esse pulsar da vida, se você não tiver a força interior para justamente entender que você está no negativo, bom, eu estou no negativo mesmo. Sabe por que eu estou no negativo? Porque eu não sei olhar para o outro lado. Agora, vocês ficaram no mimimi. No mimimi. Ah, por quê? Deixa eu contar uma história para vocês. Deixa eu contar. Tem pergunta aí, minha filha? Não tem pergunta? Porque se tiver pergunta, a gente fala, senão vou ficar fazendo pergunta e não tem pergunta? Presta atenção. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu vim dentro da mãe escravidão, o nosso castigo era o tronco. O castigo, a lei, era o tronco.
E eu queria experimentar esse tronco, sabe por quê? Porque eu falei, quem sabe daí eu experimentando esse tronco, eu paro com essa mania de querer me matar, porque eu queria me matar, porque eu já não estava entendendo mais, eu já tinha saído da minha terra natal, já estava longe de tudo mesmo, eu quero me matar. Aí teve um dia que eu peguei, larguei o facão, sentei no canavial e falei pro homem branco, eu não vou trabalhar mais. Não vou trabalhar mais. Não quero trabalhar mais. Aí nisso o homem branco já veio, deu uma chibata, deu outra chibata. Levanta, levanta! Aí os meus irmãos de pele escura tudo pararam ali. Eu falei, eu não vou trabalhar mais. Estou revoltada. Não quero mais, estou revoltada. Aí eles foram me arrastando pelo canavial. Olha que era longe. Não era perto não da fazenda. E foi arrastando, me arrastando, e eu gritando, que eu não quero. Mimimi. Aí me amarraram no tronco. Primeira vez que eu fui pro tronco. Aí eu disse assim, eu quero desencarnar aqui, porque eu não quero mais participar desta vida que eu não compreendo. Porque eu já deixei muita coisa lá para trás. A minha felicidade está lá para trás. Então eu quero desencarnar aqui nesse tronco. Então me bata, mas me bata mesmo para mim desencarnar aqui, porque eu vou me matar. Olha, meu filho, eu levei tanta chibata, mas tanta chibata, porque quanto mais chibata eu levava, mais eu dizia, me mata! Pai José lá no cantinho, pitando fumo, só olhando assim para mim. E eu gritando, até que meu lombo estava todo em carne viva e pela dor eu desmaiei no tronco. Mas eu tinha que ser o exemplo, né? Eu tinha que ser o exemplo para que os outros negros não se rebelassem. Então eu levei muita chibata. A dor, meu filho, foi tanta que eu desmaiei ali. E eu só escutei o homem branco dizendo, deixa aí. Se quer morrer, vai morrer no tronco. Deixa aí. Quando eu acordei, meu filho, ainda estava amarrada no tronco. Era uma dor que dilacerava. Até meu dedinho do pé, até meu fiozinho do cabelo doía. Eu não conseguia nem abrir a boca de tanta dor que essa avó estava passando no tronco. Aí começou a vir o sol quente. O feitor sentiu pena e me tirou do tronco. Aí os homens brancos já disseram, leva para a senzala. Se tiver que morrer, não quer morrer, então vai morrer lá dentro da senzala. Aí meus irmãos de pele escura me carregaram e botaram lá dentro da senzala. Pai José pegou o pito, pegou umas ervas ali, maceradas, uma criancinha ali, negra, urinou numa cuiquinha e jogou nas minhas costas. Eu não sei o que era pior, Messias. Era a dor do arrependimento por tudo aquilo que eu emanei, ou a dor de eu ter que passar tudo aquilo pelo polo negativo da desistência da vida. Eu fiquei ali umas 3 luas sem tratada. Eu só escutava o feitor na porta dizendo, já morreu? Aí eu pensava, ainda não. E por que ainda não? Passava mais uma lua. E eu dizia, por que eu ainda não morri? Teve uma neguinha que veio no meu sofrimento, chegou perto de mim e disse, olha, nega, você está sofrendo. Se eu fosse você, eu tirava a vida. Eu vou deixar aqui
um bambu bem afiado que eu peguei. Se você quiser tirar a sua vida, eu vou deixar aqui encostadinho perto de você. Olha, meu filho. Foi o pior ensinamento que eu tive na Terra. A vontade de pegar aquele bambu e tirar de uma vez a vida era tão forte, mas tão forte. Mas a dor do que eu sentia no lombo era muito mais forte, porque era a dor da vida. A dor da vida, meu filho, é muito mais forte. E eu fui sentindo aquela dor. Aquela dor que eu mesmo plantei. Pai José me curando, os neguinhos mais novos fazendo xixi para curar as minhas cicatrizes, que já estavam sendo fechadas, e eu com a dor da vida. Quando depois de uns 3 dias, eu já comecei a me alimentar, Pai José disse assim: o que você aprendeu com tudo isso? O que você vivenciou com tudo isso? Aí eu disse para ele: o pulsar da vida é muito maior do que todo o sofrimento que eu tiver que passar aqui na Terra. O pulsar da vida é muito maior do que o meu desligamento da minha terra natal. O pulsar da vida é muito maior de todos os porquês que está dentro da minha cabeça e não tem resposta. Aí Pai José pegou o pito dele, acendeu, jogou bastante fumaça no meu rosto e disse assim: ainda não está na hora. Porque se tivesse na hora, você já teria pegado o facão e se matado. E se você não fez isso, é porque o pulsar da sua vida ainda está latente dentro de você. E só Zambi tem e detém o poder sobre sua vida. E quando eu desencarnei, meus filhos, eu percebi uma coisa. Primeira lição que a avó aprendeu nos planos de recuperação: o tempo que você tem que passar na Terra já está determinado. Quer você queira, quer você não. Já está determinado. E se você não entender que você pode se revoltar com a vida, você pode gritar com a vida, você pode fazer o que for, amaldiçoar a vida, você não está vivenciando o conhecimento da vida. E aí a vida vem como um retorno para você. Ah, você não está amaldiçoando? Você não está revoltada com a vida? Espera aí, que nós vamos trazer para você uma doença. Porque mesmo você doente, numa cama, a primeira coisa que você não quer dinheiro, você não quer amor. O que você quer? Você quer a vida. Quando aquele está lá para desencarnar, nas últimas horas da vida, ele tem a consciência, ele fica assim: ai, se eu tivesse a oportunidade de percorrer a vida, eu ia fazer diferente. Vocês sabem isso? Um tempo atrás aí, a avó desceu na Terra, nesses lugares aí que vocês botam os doentes, nos hospitais, e tinha um devoto, né, de Pai Benedito de Aruanda. Então nós descemos na Terra para acompanhar o desencarne dele. E ali ele estava ali, deitado, moribundo ali, nos hospitais, né, da Terra, e estava pensando. E nós tudo ali naquela corrente, né, que já estava sendo preparado para o desencarne. Ah, mas eu trabalhei. Olha o pensamento dele. Eu trabalhei, conquistei. E agora eu vou deixar tudo para os meus filhos, para minha segunda mulher.
E eu vou levar o quê da vida? Trabalhei. Nem aqui eles estão. Um está para lá, outro está no outro canto. A minha mulher mais nova já está também já lá com os filhos do segundo casamento, e eu estou aqui. O que eu posso fazer? Eu peço a Deus para ter mais uma oportunidade, porque se eu conseguir mais esse sopro da vida, eu vou doar tudo para os necessitados. Engraçado que ele trabalhou a vida inteira, ele nunca pensou nos necessitados. Estava ali para desencarnar, aí ele quis barganhar com a vida. Olha só, quis barganhar com a vida. Para se ele tivesse mais uma oportunidade, ele ia doar tudo que ele tinha para os necessitados. Vocês estão me entendendo? A pessoa passa 10 anos da vida aprendendo conhecimento. Depois mais 20 anos, tem outro conhecimento. Mais 30 anos, outro conhecimento. E aí vai indo. Mas vai repetindo sempre as mesmas coisas. Vai repetindo sempre as mesmas lições. E acha que a espiritualidade de Deus tem que dar jeito. Mas como que Deus vai dar jeito se o planeta Terra é um punhadinho de areia no meio de todo o universo? E você está dentro desse punhadinho de areia. Deus, meus filhos, esse Deus que vocês acreditam, se você desencarnar hoje, desencarnou. Não. E a sua experiência de vida? E o seu vivenciar? Quando a avó falou da força interior, falou da simbologia de Exu, né? Exu olhou a escadaria e falou, eu vou subir? Eu não vou subir. Eu vou ficar do mesmo jeito. Vocês fazem sempre as mesmas coisas, porque o pensamento de vocês está enraizado numa felicidade que não é a felicidade da vida. Porque vocês se entristecem porque vocês não têm dinheiro. Vocês se entristecem porque você não tem amor. Porque às vezes eu vejo muita moradia que a avó está vendo aqui, muita moradia, que um está para cá, outro está para lá. E vocês reclamando. Ou vocês reclamando. Vocês não sabem nem manar essa felicidade que vocês têm ao acordar. Não, mas o problema do sistema é maior. A falta da moeda, a falta das coisas que vocês querem na vida conquistar, sendo que a avó já falou que isso está sempre melhorando. Hoje vocês têm uma máquina boa, amanhã o homem vai inventar outra, e vocês ficam, como é que chama? Não é ganância, como é que fica aquele coisa de consumismo. Só que vocês não levam nada disso. Vocês vão levar a experiência de vocês. E o que vocês têm para contar de vitória para essa avó? O que vocês têm que contar para essa avó de vitória da vida de vocês? Eu não sei quantos anos vocês têm, mas a avó percebe que vocês têm muita experiência. Então, o que a avó está querendo saber agora de vocês? O que vocês querem para contar da avó, das felicitações da vida de vocês, das vitórias de vocês? Vocês estão entendendo? Porque a experiência de vocês, a vida de vocês, é algo sublime. Você é único nesse planeta. A sua história ancestral é única. Não existe uma força como você aqui na Terra. O seu problema também é um problema particular. Mas é um problema que tem dentro uma lição e junto uma solução. É só necessário ver como você supera isso.
Se você ficar descartando as coisas pequenas da sua vida, como lixo que você produz e joga na porta da sua casa para o outro carregar o lixo para jogar depois numa terra que é o planeta de vocês, se você continuar só colocando você como o problema principal, descartando tudo, meus filhos, não dá para você entender o que é espiritualidade. Não dá para entender, não dá para você entender. A avó está falando do vivenciar o conhecimento que traz o degrau de Oxóssi, como da fé de Oxalá, a força interior de Ogum. E por que Oxóssi? Não se diz que Oxóssi é o caçador das almas? Não se diz que Oxóssi está nas matas? Não é assim, meu filho? E o que se tem mais nas matas? O poder do ar. O que as árvores faz, sem vocês se importar, limpa o ar de vocês. Oxóssi é o doutrinador. Oxóssi, ele arrebanha os filhos perdidos. Mas como ele arrebanha? Através do poder da palavra. O poder da palavra. Como a menina, na porta da casa dela, desejou um bom trabalho para aqueles que carregavam o lixo dela. O poder da palavra. O vivenciar o conhecimento, meus filhos, está ligado ao poder da palavra. Como Jesus Cristo fez. Jesus Cristo desceu na terra e não deixou nem os restos mortais dele. Ainda bem que não deixou, né? Porque senão, se já estão fazendo uma guerra com a palavra, imagina se deixasse os restos mortais. Ele só deixou obras. Obras através das palavras. E mesmo assim, o povo ainda modifica. A palavra, ela ecoa. Se você chega para o seu filho e fala assim, nossa, você está muito bonito hoje. Olha, eu amo você. Transforma. Ah, não, mas verdade, vocês vão falar isso? Não, eu não recebo isso, por que eu vou falar isso? Não é assim? Eu não recebo isso, por que eu vou falar? Ou senão é igual a história da mulher que está brigada com o marido, e ela quer falar com o marido, mas ela não fala, porque o marido também não fala, ela também não fala. Olha o conhecimento aí sendo travado. Olha o conhecimento travado. É que nem a mãe de Deus. Agora deixa eu contar a mensagem da mãe de santo. É igual a mãe de santo que a avó desceu aqui para fazer as limpezas no congá. A mãe de santo falando uma coisa por si e fazendo outra. Que palavra é essa? Agora, se você praticar a boa palavra, você consegue fazer o seu reino muito mais equilibrado na terra, mesmo que a vossa mãe de santo não esteja falando, vivenciando a boa palavra. Vocês estão me entendendo? Só que é um assunto particular à sua vida. Quando a avó pediu para vocês escrever no papel, botar ali o pó de café, a avó jogou para vocês a responsabilidade da vida de vocês. A responsabilidade, vocês entenderem que a vida é de vocês. Ah, bom, mas eu não encontro saída, não. Eu não estou encontrando saída. Então, continua andando como é que está. Que nem quando a menina faz esse trabalho da terapia mediúnica. Ela joga as informações para a pessoa, ela joga
tudo que está errado dentro do plantio. Mas quem tem que plantar, quem tem que perceber os sinais, é a pessoa. Quando vocês vão no caso A, ali, pedir ajuda para uma entidade, a entidade pega uma erva para você tomar banho, a entidade pega uma oração para você fazer, uma vela para você acender. Aí você faz tudo que a entidade pediu. Aí o que acontece? Você começa a pulsar a vida, porque você está sendo irradiado pelo trabalho da entidade. Nesse pulsar da vida, você começa a perceber ao seu redor o que precisa mudar. Mas aí o que acontece? Você não faz a sua parte. A vela, meu filho, a vela não vai ficar a vida inteira vibrando sobre você. A irradiação da entidade não vai ficar todo o tempo vibrando sobre você. O poder da erva, que você tomou banho, também não vai ter irradiação para sempre. Porque você é mais forte que tudo isso. Aí você volta de novo lá para o caso A, para a mesma entidade, para falar do mesmo problema. Novamente a entidade fala para vocês fazerem alguma coisa. Se abrir para o novo. Aí você leva tudo de novo para dentro da sua casa, a erva, a vela, e começa tudo de novo. Só que o tempo está passando, meu filho. Os anos estão passando. Tudo está mudando. Você está passando pela vida. Até quando? E eu vou dizer outra coisa para vocês. Esse exercício da semana passada, que a avó falou que vocês ficaram positivo, todos aqueles que sentiram negativo estão de parabéns. Sabe por quê? Delinearam, definiram o negativo. Às vezes a menina pega, né? Às vezes ela pega, ela sente, tô sentindo uma energia, ela fala. Sentiu uma energia negativa. Ela está perceptiva. Aí ela já faz as arrumações dela para tirar aquilo. Tá me entendendo? Já faz aquelas arrumações. Muitos de vocês vai passando pelo negativo e nem percebem. Isso aí que está errado. A avó quer construir vocês. Sabe por quê? Porque a avó sabe que vocês podem ser muito maior. Mas se vocês não tiverem o pulsar da vida, não dá valor para o pulsar da vida, não tentar a superação diária, que é a força interior de Ogum, mesmo dentro das batalhas da vida, olha, hoje eu não estou boa, vó, mas amanhã eu vou ser melhor. Hoje, vó, eu estou muito cansado, hoje eu vou dormir. Dorme, pode dormir. Amanhã você começa de novo. Amanhã você tenta subir o degrau da vida. Mas tem a experiência, os seus erros se repetem. Você não percebe que seus erros é o mesmo erro de ontem? Você sofre sempre pela mesma coisa? É a mesma... Meu filho, presta atenção. Fala para mim agora. Eu quero que vocês escrevem aí. Se vocês perceberem que os erros de vocês são repetitivos, vocês sempre sofrem pela mesma coisa. E se vocês sofrem pela mesma coisa, é uma lição que precisa ser conquistada. E se é uma lição que precisa ser conquistada, vocês têm a solução. Vocês têm a solução. Vocês estão entendendo? Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Bem lá no começo, bem lá para trás, quando essa menina começou a procura dos assuntos espirituais, ela não tinha moeda. Ela morava num lugar e o local que ela tinha que estudar
esses assuntos espirituais do centro era bem longe da casa dela. Ela não tinha moeda para ir para lá. Mas era o que alimentava ela. Ela ia. Ela dava um jeito de ir. Era o que alimentava ela. E num dado momento, quando a primeira vez ela incorporou na minha irradiação, da linha dos pretos velhos, na irradiação sagrada da linha dos pretos velhos, quando a primeira vez ela incorporou, ela sentiu uma força poderosa sobre ela. E aí ela começou a acreditar no lado que ela desconhecia espiritual. Mas ela tinha que vivenciar o conhecimento. Vamos ver se ela tem força interior para ir beber da água espiritual, que era bem longe da moradia dela. Só que, depois de um tempo, a própria força do caboclo, a própria força da vovó, começou a interagir com ela, que ela precisava de mais. Então, ela ia ter que sair dali para continuar buscando mais. Mas os verdadeiros ensinamentos que a avó quer, sempre quis para ela, é dentro do lar dela. Que é uma experiência única. É dentro da sua vida que você tem a experiência sublime. O conhecimento da vida. Tanto que, meus filhos, todos os grandes mestres, todas as autoridades espirituais, todos os dirigentes espirituais, conseguem firmar o conhecimento porque não tem família. Porque é mais fácil. É mais fácil cuidar dos outros do que interagir com a sua família. Vocês podem ver, todos os grandes dirigentes espirituais eram pessoas solitárias. Todos os grandes. Porque é mais fácil cuidar do outro do que entrar dentro da sua vida, dentro da sua família e vivenciar o conhecimento. Vocês estão me entendendo? Vamos ver as perguntas, minha filha? Tem uma pergunta que é da Bruna, aí o Flávio e a Lúcia e a Simone estão fazendo a mesma pergunta, né? Boa noite, vovó. Estamos iniciando o meu desenvolvimento mediúnico e gostaria de saber se a senhora poderia me dar alguma recomendação que não fosse só para mim, mas para todos que seguem e que estão escutando e que também estão nesse caminho. Parabéns que você está já buscando, né, ligação com as suas entidades. Primeira coisa que vocês têm que fazer, não colocar um tempo. Não coloca tempo, não. Não coloca tempo. Não coloca tempo para você escutar o nome da sua entidade. Não coloca o tempo para a sua entidade trazer o ponto riscado. Não coloca tempo para a sua entidade começar a falar através de você. Não coloca tempo para a sua entidade começar a atender. Não coloca tempo. Porque se você colocar tempo, você quer logo. E aí já está errado. E por que você não pode colocar tempo? Porque aí você interrompe o aperfeiçoamento de duas energias, a energia espiritual e a energia que está na Terra, que é a sua. São energias que se condensam. E esse período que você está desenvolvendo, você também está se lapidando. Então, não coloque tempo. Vá até o casuar, sempre esteja em harmonia com os vossos pensamentos, né? E deixe a vossa entidade ir trabalhando lentamente no ser. Aí você vai sentindo. Não fica agora pensando, porque aquele lá entrou primeiro que eu, já está com o ponto riscado, a entidade já está falando, já está atendendo. Para com isso. Aproveite esse momento de comunhão com a sua entidade
para trazer a água da vida, a água espiritual, a água da renovação. Então, não coloque tempo. Sempre vá até lá e preste atenção no que, como é que fica como é que você diz, o seu círculo de energia. Então, presta atenção quando é o caboclo, né? Caboclo vem diferente. O que acontece com o peito quando o caboclo chega. Comece a prestar atenção nisso. Quando o caboclo levanta a mão, presta atenção. Porque a mediunidade, a sua mediunidade é consciente, então você pode prestar atenção. Quando vem o preto velho, o que ele está fazendo ali cruzando no chão? Começa a prestar atenção, porque aí você começa a aprender. Mas não coloque tempo. Você já quer incorporar, você já quer que a entidade faça, você já quer que a entidade... Como se isso fosse um prêmio para vocês. Pelo contrário, meu filho. Pelo contrário, porque a missão de ajudar o outro é uma missão muito mais elevada para você. Porque a missão para ajudar o outro traz responsabilidade. Responsabilidade. Tá entendendo? Então você tem que deixar, que nem a água que corre no rio. Vai devagarinho, vai aprendendo. Tá? Mais alguma pergunta? Sheila, como saber se estamos seguindo o caminho certo, com todas as batalhas, distrações e influências? Sheila, vou dizer uma coisa para você. Uma vez, eu estava lá na Mãe Escravidão, aí já estava voltando do canaviar, já estava no final do dia, aí passei lá perto do poço, me lavei, porque não podia tomar banho, me lavei, e aí entrei para dentro da senzala. Aí pai José já chegou perto de mim, como foi seu dia? Foi bom. Mas eu não entendo o porquê de tudo isso. Não sei se eu estou fazendo certo. Porque tem muita batalha, né? Porque agora, pai José, o homem branco inventou que a gente tem que ter a quantidade certa de cana no final do dia. Então tem que ter aquela quantidade de cana. Se a gente não tiver a quantidade de cana certa, aqueles que não conseguir vão para o tronco. Então eu não sei se nós estamos fazendo certo. Eu não sei nem se a gente vai conseguir fazer o certo. Aí, sabiamente, ele disse assim para mim. Maria Combo, meu nome não era Maria Combo, eu vou falar Maria Combo para você entender, tá, menina Sheila? Maria Combo, você sabe se você está fazendo certo pela quantidade de felicidade que você coloca dentro do dia. Esse pai José tá caducando, sabe? Esse pai José tá caducando, que felicidade! Quer saber uma coisa? Eu vou dormir. Olha, vou dormir, pai José. Que amanhã o senhor vai ficar aí sentado no banquinho pitando. E eu vou ter que ir lá pro canaviar. Eu vou dormir. Aí fui dormir. No dia seguinte, todos os nossos irmãos de pele escura acordando. Aí, caminhando até o canaviar, que era longe, tá, meu filho? Não era perto, não. Aí a gente escuta um cantando lá atrás, outro dando risada. Aí tinha um outro neguinho mais novo que a avó, contando umas coisas lá da terra dele natal, e a avó deu risada das coisas que ele apontava. Aí chegamos lá no canaviar, os homens brancos tudo bravos, já dizendo, tem que fazer, tem que fazer. Aí nós olhamos um para a cara do outro, como quem diz, hoje nós vamos cortar bastante cana. E aí demos risada de tudo isso. O sol naquele dia nem ficou muito forte. Aí já cantando baixinho, que não podia cantar muito alto, cantando baixinho. Cada vez que o facão batia na cana, e nós cantávamos. Cada vez que o facão batia na cana, nós cantávamos. O dia até passou. O dia até passou. Aí voltamos para a senzala, tudo já dando risada. Naquele dia ninguém foi pro tronco. Pai José olhou para mim e disse assim, essa é a sua medida da felicidade. Essa é a sua medida da vida positiva.
Eu falei, é mesmo, eu nem percebi. Eu nem percebi que no meio de tanta tristeza, nós podemos colocar uma pitada de felicidade. Então, menina Sheila, você vai saber se você está fazendo as coisas certas pela quantidade de felicidade que você tem na sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você, menina Sheila. Você tem um poder muito grande espiritual. Só que você precisa curar um pouco a sua linha ancestral. Porque as mulheres da sua família trouxe muito problema dentro do coração, dentro do amor. Então você precisa curar isso. Mas se você for pensar, tem muita coisa boa aí que você pode colocar em cima da balança da felicidade. Mesmo aquele que não tem nada para comer, mesmo aquele que não tem um teto para morar, ele sempre dá risada dentro da vida. Ele sempre se alegra por algum motivo. Então você começa a perceber a sua medida da felicidade. Tem mais pergunta, minha filha? Catiane, vovó, como saber a diferença quando a intuição ou ego? Como saber quando o guia fala comigo? Sou um médium em desenvolvimento. Obrigada. É uma voz só. Aí nós vamos ficar falando assim, ó. A menina é assim, deixa eu explicar para você. A menina não gosta muito de fazer ritual, não. Ela só faz ritual se a gente falar para ela, faz ritual. Ela não gosta muito de fazer ritual. E nós vamos ficar assim, ó. Acende a vela, acende a vela, acende a vela. É uma vez só. A sua voz interior não fica repetindo o que você tem que fazer. Quem fica repetindo é o seu pensamento. A sua voz interior fala com você uma vez só. Uma vez só. Depois dá um sinal. Dá um sinal. Tá entendendo? Depois dá um sinal. Aí você presta atenção, não fiz isso, vou fazer. Então, a sua voz interior fala uma vez só com você. Uma vez só. Tem mais perguntas? Tem. Gilberto. Qual é a diferença do livre-arbítrio e do nosso vivenciar? Tem coisas difíceis que tem que acontecer na nossa vida para a gente aprender. Ou tudo a gente causa nessa vida? Olha, meu filho, muita coisa se falou desse livre-arbítrio, né? Mas agora, na época que vocês estão, nessa intermediação que está havendo, porque está havendo uma intermediação de sistemas espirituais. Isso é uma coisa que a avó vai ter que falar, não sei quando vocês... É uma coisa vocês entenderem. Está havendo uma intermediação de vários sistemas espirituais para trazer a renovação e para trazer também, como é que vocês falam? A união. A união. Isso vai se levar séculos. Mas agora, meus filhos, o ser humano, ele é causador de todas as mazelas que existem no planeta Terra. Então, o que você passa na sua vida, você mesmo provocou. Por quê? Vamos colocar o livre-arbítrio para você entender. Se falou muito do livre-arbítrio em uma época que o plano Terra necessitava desse caminho. Tá? Você tem, meus filhos, você tem dois caminhos na vida, né? Vocês têm dois caminhos a seguir. Os dois caminhos, pelo plano que está na Terra, pelo sistema que está vindo para o planeta Terra e para o universo, tudo se tem um preço a pagar, porque o homem não tem conhecimento nem consciência do caminho que tem que trilhar. Então, se tem um preço a pagar. A questão é, meu filho, como é que você vai passar para esse preço que você tem que pagar? Você está entendendo? Vamos dizer que você está num barco.
O lado da direita é um mar tranquilo. O lado da esquerda é um mar tempestuoso. Você decide ir pelo mar tranquilo. Só que esse mar tranquilo não tem vento. Então você vai ter que ter o preço a pagar de saber como é que você vai levar esse barco mar adentro. Você vai ter que buscar conhecimento. Vamos dizer que você queira ir por mar tempestuoso. Você vai ter que buscar força para tirar esse barco da tempestade. Então, o que está sendo implantado no planeta Terra? O conhecimento único, individual e com o poder divino para manifestar a renovação no planeta Terra. Está abrindo, meu filho, vértices, como a avó vai explicar, vértices, né? Muito grande de luz para o planeta Terra, para que o ser humano entenda que ele é capacitado para trazer a mudança em todos os sentidos no planeta Terra. Grupos e mais grupos vão se unir com esse novo formato de pensar. Então, hoje, quando você fala de livre-arbítrio, hoje não existe mais essa palavra no plano espiritual. Existe sim nas regras impostas do plano Terra, porque tudo já mudou. Tudo está mudando. Tudo está mudando, meu filho. Então, hoje, você é responsável pelos seus atos. Isso já foi uma coisa muito implantada lá atrás, é que o homem foi mudando. Mas Jesus Cristo já falava isso lá atrás. É que até chegar para vocês demora séculos. Que nem. Que ano que vocês estão? 2015. 2015 anos. 2015 anos. Fora os anos lá para trás. Se vocês for pensar, ainda o ser humano passa pela mesma problemática, a busca do divino. E todos os ensinamentos de ontem ainda continua sendo repetido na Terra. Só que o homem mudou. A cabeça do homem mudou. Hoje o homem quer saber mais. E sente mais. Tem muita gente que a avó está vendo aqui que consegue, em sonho, ir para os sítios naturais. Mesmo quando não está dormindo, em meditação, vai para os sítios naturais. Isso é por conta dos vértices, das grandes forças poderosas que estão vindo sobre o planeta Terra, que são em radiação de outros planetas mais evoluídos. Oxóssi hoje está vibrando sobre a Terra, como os outros orixás, que a avó vai falar, os outros orixás, já falou de Ogum, já falou de Oxalá, mas Oxóssi ele está vibrando o conhecimento para que o povo possa entender a problemática da vida individual e saber que ele plantou e ele está semeando a colheita preciosa que é o amadurecimento. Isso não está. A sua vida não está em nenhum livro na Terra. Porque eu não sei como foi seu pai, a avó não sabe como foi sua mãe. A avó sua mãe não vai falar como foi sua mãe. O que você passou quando você tinha 5, quando você tinha 10 anos. Essa é a sua experiência. E o que você está refletindo dessa sua experiência no homem de hoje. Quais as repetições que você traz do seu pai? As mesmas repetições. E com você, nessa nova geração, você pode ultrapassar, fazer a diferença que o seu pai não conseguiu fazer. Entendeu, filho? Tem mais uma pergunta? Tem da Ju. Como todos nós podemos utilizar no nosso dia a dia os nossos conhecimentos espirituais para o nosso próprio bem e para o bem de todos em nossa volta? Nós conhecemos e nos respeitamos o essencial, não é, vovó? Muitas vezes, para que isso aconteça, temos que não aceitar opiniões alheias
e seguirmos os nossos sextos sentidos. Obrigada, vovó. Como é que você pode, né, fazer do conhecimento espiritual no seu dia a dia? É claro, meu filho, que a palavra do outro tem um peso muito grande na vida de vocês. A palavra do outro, vovó Maria Conga, tem um peso muito grande na vida de vocês. Então, vocês precisam fazer o que a menina faz. Isso é bom? Isso é bom para mim? Eu vou guardar. Mesmo que eu não consiga fazer. Mesmo que não consiga fazer. Isso é bom? O outro traz um peso muito grande para você. Como é que ela chama? Ju. Ju. O outro traz um peso muito grande para você. Mas muitas vezes o que o outro fala é que você precisa fazer, que você tem medo de fazer. Você tem um poder. Ju, é homem ou mulher? É Ju. É mulher. Vou estar sentindo que é mulher. Então, menina, você tem uma força muito grande espiritual. Só que a menina que você é precisa se transformar em mulher. E como que você vai trazer os conhecimentos espirituais no seu dia a dia? Como? O que é bom para você é bom para o outro. Às vezes você tem que falar não. Porque Jesus Cristo também trouxe não também. Quando ele entrou no mercado e destruiu tudo. Era a forma dele falar não. Não quero, não posso. Então, o que é bom para você é bom para o outro. Esse é o maior conhecimento espiritual que você tem que fazer. E transformar a menina que você é numa mulher. Pode falar. Luciana, como encontrar um equilíbrio entre a nossa forma de pensar e a dos outros, sendo que cada um tem uma opinião diferente? Mas aí que tá, meu filho. Então é sinal que você tá em cima, que nem a avó falava. Eu não estava nem lá no canavial, não estava nem na senzala. Você não pode pensar pelo que o outro está pensando. Você tem a sua verdade. E qual é a sua verdade? Vocês sabem, meu povo, essa menina trabalhava no casuar espiritual e nós falávamos para ela que ela tinha que sair. E todo mundo lá falando, não sai, porque a sua identidade trabalha bem aqui, tem muita gente que trabalha com a sua identidade, você não pode sair. E nós falamos, sai. E o povo, todo mundo falando lá. A mãe disse, não sai, porque sua vida, se você sair, sua vida vai atrapalhar. Se você sair, sua vida vai atrapalhar. A vida dela já estava atrapalhada, né? Mesmo trabalhando lá, a vida dela estava atrapalhada. E nós falando para ela, sai, nós trazemos sonho para ela, sai. Aí ela sentiu a verdade no coração. Você tem que sentir a verdade no seu coração, até para a sua vida andar no firmamento da moeda. Você está precisando de moeda. Sente a verdade no seu coração. O que você precisa fazer? O que você quer fazer? Bota no papel. É assim mesmo, vocês botam no papel o que vocês precisam fazer. Bota tudo no papel o que vocês querem fazer. Olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Tá, como que eu posso fazer para conseguir isso? Bota lá no papel. E todo dia você lê. Eu quero isso, eu preciso fazer isso para conquistar isso. E vai lendo, vai escrevendo. Quando vocês escrevem no papel, vocês trazem a manifestação do desejo de vocês. E quando vocês botam o desejo de vocês, vocês trazem a ligação direta com o universo e com todas as forças espirituais que estão ao redor de vocês. Vocês não perceberam que a escrita é poderosa? O que os homens fizeram com a palavra de Cristo? Colocaram no papel. Então vocês escrevem para você saber. Tá bom? Vamos para uma pergunta? Da Nádia. O que é ter um poder outorgado? Como isso afeta nossa música pelo equilíbrio? Ah, poder outorgado, minha filha, Nádia. É assim. Sua mãe era autoridade espiritual,
Seu pai, autoridade espiritual. Seus avós, autoridades espirituais. Em outras palavras, a sua família ancestral era reis e rainhas espirituais. Então você já vem com outorga aqui na Terra. Não tem jeito, não. Você já traz isso na Terra. E quem tem outorga, meu filho, a vida não anda enquanto não entender essa outorga. É que nem a menina. Vocês acham que ela ia querer ficar trabalhando se ela pudesse escolher? Não. Ela sabe que ela tem outorga, ela sabe que isso alimenta ela, e ela traz esse caminho porque ela sabe que aí ela pode ser um exemplo para dentro da família dela, e também ela consegue entender tudo que acontece dentro da vida, dentro das tempestades diárias que ela tem. Deu para entender? Outorga, meus filhos, é como se tivesse uma licença aqui na Terra para você cumprir o que o seu pai, sua mãe, seus avós deixaram de fazer. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Quer dizer, pô, o que eu tenho a ver com meu pai e minha mãe não fizeram? O que eu tenho a ver com isso? Ué, então, porque aí a avó pergunta assim, por que você nasceu desse pai e dessa mãe? Já foi um acordo feito lá atrás. Isso que é outorga. Não tem jeito, não. Aí todo mundo quer saber como que é outorgar. Como assim? As pessoas querem saber como eles podem saber se é outorgado ou não. Aí todo mundo... Ah, como você sabe se vocês têm outorga? Aí você me perguntou. Ah, tá. Meu filho, vocês vão saber. Porque quando a missão bate na cabeça de vocês, bate na vida de vocês, vocês vão saber. Aí a avó não dá para poder estar falando, não, porque é muita gente, né? Mas vocês vão estar sabendo, tá bom? Bom, vamos então entender a lição dessa semana. Cada um tem uma vida, cada um tem um problema, cada um tem uma história, não é assim? A sua história é diferente daquele. Mas você precisa vivenciar. Então, como é que você pode superar essa lição? Porque tem uma solução. Jogando para o universo palavra positiva. Que nem a menina fez quando abriu a porta, né? Jogando para o universo palavra positiva. A avó falou que vocês tinham que ficar no positivo, não é? Para buscar força interior. Agora a avó está falando que vocês têm que jogar para o universo palavra positiva. Jogando palavra positiva, vocês vão receber a positividade e a luz da vida. E aí vocês vão começar a não dar valor no problema de vocês. Não dê valor. Eu já falei para vocês que o problema de vocês para o universo é lixo. Não dê valor. Não polarize o problema de vocês. Olha a vida. Dá valor para tudo que vocês têm, mas principalmente para aquilo que o dinheiro não se compra. Porque senão vocês vão ficar que nem aquele homem lá, que estava para desencarnar, preocupado. Ele queria barganhar com a vida, para ter mais um pouquinho de tempo, porque ele ia doar tudo que ele tinha para os necessitados. E a vida não é uma barganha, meu filho. A vida é uma oportunidade. A vida é uma oportunidade. Então vamos pensar que vocês hoje, nesse momento, vocês só têm hoje. Amanhã, vocês não têm na mão. Vamos começar a plantar essa semente da positividade no pensamento de vocês. Para de reclamar. Aceita a situação. Eu estou na tempestade. É que nem a avó. Eu estou cheia de dor aqui, de tanta chibata que eu levei no ombro. Mas estou cheia de dor. Nossa, está doendo. A dor era muito maior da raiva, que a avó tinha. A dor era muito maior do que a vontade da avó querer se matar. Muito maior, meu filho. Aceita a sua situação e vai sentir o pulsar da vida.
Tenha força interior para estar superando tudo que tem que superar no seu dia a dia. Como a menina falou, as batalhas, né? Então vai. Não precisa guerrear, não, mas vai com força. Entende que a sua história é muito importante. A sua história é muito importante para você. Entenda isso. Escreva no papel as coisas que você quer da sua vida e como você faz para conquistar o que você quer. E faça. E faça. E aí, meu filho, não tem como. Não tem como vocês dar prioridade para o pulsar da vida, buscar força interior e concretizar a força do conhecimento, vivenciar o conhecimento. Tá bom, meu filho? Essa voz já vai. Até o nosso próximo encontro. Ó, meu filho, no próximo encontro, a avó quer que vocês, porque nós vamos entrar na lei de Xangô. Então, a avó queria que vocês, se vocês puderem, no próximo encontro, presta atenção, meus filhos. Porque depois vocês não prestam atenção, vocês vai perguntar para a menina, meus filhos, além disso aqui, a menina tem muito mais coisa para fazer, inclusive abrir a porta e dar bom dia para o povo que faz faxina na rua. Então, escuta bem o que a avó quer de vocês. Eu quero que vocês peguem, presta atenção, 7 pimenta, dedo de moça. Ah, avó, aqui não tem pimenta, dedo de moça. Então, eu quero que vocês peguem 7 dentes de alho. Ou 7 pimenta, dedo de moça, ou 7 alho. Tá bom? E uma velinha branca fina. Uma velinha branca fina. Ah, agora não posso acender vela na minha casa. Tá bom, então é só dente de alho ou a 7 pimenta. Se poder acender velinha, uma velinha branca fina. Deu para entender, meu filho? Não vai perguntar para a menina, meu filho, porque a menina está incorporada. E às vezes vocês perguntam as coisas para a menina já está pensando na resposta que tem que dar para uma pessoa que está necessitando. Que a menina está cuidando de uma moça, pediu para a vovó também, que está com problema de doença no olho, e nós estamos trabalhando em cima dela, e você para a menina de achar que você tem que ficar no asilo, que a vovó, todos os planos lá de cima, não vai curar você para você querer morar no asilo. Até então você estava com problema nesse olho. Nos 2 olhos que você tinha. Agora que você está sentindo o olho curar, você quer morar no asilo? Olha, menina, para de mimimi. Tá bom, meu filho? Que as vossas forças iluminem todos vocês. E que vocês possam entender que a vida de vocês é importante para vocês. É muito importante. Bota isso na cabeça de vocês. Se vocês estão sentindo o problema de vocês, coloca no papel como é que eu faço para sair desse problema. Agora, como é que eu posso fazer para conquistar isso? E segue regras diárias. Faz a luta diária, a batalha diária. Vença vocês mesmos. Vença vocês mesmos. Tá bom, meu filho? No próximo encontro, a avó vai falar de energia negativa. Por isso que a avó quer que vocês peguem a pimenta, a velinha ou o alho, tá bom? Que as vossas forças iluminem, bota no que as vossas forças iluminem vocês e que vocês possam transmitir o poder da vida manifestada. Só, meus filhos.